Então aqui o bloco do verso 21 até o 24 aqui, ele continua assim, fazendo a comparação dessa grandeza e tudo mais, brincando com essa coisa da escalabilidade, né? De que você pega as referências maiores que o ser humano tem, o planeta Terra inteiro, a abóbora do céu e tudo mais, e ele coloca numa escala diante de Deus assim, irrisória, né? Como se fosse pó e tudo mais, como se fosse palha. E aí Ele o pega verso aqui 20... a imagem da balança, né? Ele Sim, fala que, olha, são como um pó na balança. E aqui seria uma balança assim de precisão, digamos assim, né? Que você usava para pesar ouro. E uma balança dessa precisa ser muito precisa porque cada miligrama do ouro é útil, é válido, né? Então você tem sim. que pesar muito bem. Então, pega uma balança dessa de precisão e vocês são um pozinho numa balança, entendeu? Assim, não é nada, não vale nada, assim, sabe? Não serve de nada. Mas mesmo assim, eu escolhi consolar esse povo que é menos do que nada, né? É aí que tá a grandeza. É por isso que a gente tava falando no começo. A gente tem que mostrar quem nós somos, tem que mostrar o tamanho do nosso pecado, tem que mostrar a nossa pequenez e mostrar a grandeza de Deus, porque para que a gente caia na real, caia a ficha, né? Para que a gente entenda, porque senão a gente fica, e Deus tá me consolando de quê? Deus me salvou de quê? Deus salvou você de você mesmo, da sua pequenez, da sua, sabe, do quanto a gente é nada, do quanto a gente é pó, a gente seria esmagado pelos deuses desse mundo, pelas nações desse mundo. Então, assim, Deus, ele é aquele Deus que diz assim, olha, você está com medo dessas nações aqui? Junta você e essas nações todas não são nada perante mim, porque você está com medo, sabe? E eu quero, ainda assim, eu quero salvar você, eu quero livrar você. E aí o verso 25 e 26 faz um resumo dessa sessão, né? Que é a sessão Deus pode livrar Israel em relação ao poder babilônico e tudo mais. E ele faz um resumo do tipo assim, olha, tudo que vocês podem usar para tentar comparar a Deus, ou seja, qualquer referência que vocês peguem para tentar... Então, por exemplo, eu penso assim, cara, montanha. Montanha é a maior coisa que eu conheço aqui na Terra. Então Deus é tipo a montanha. Só que Deus está falando assim, o mensageiro está falando assim, olha, qualquer coisa, por maior que seja que você possa usar para comparar a Deus, você não pode esquecer de uma coisa, essa coisa foi Deus que fez. Então, tipo assim, qual a maior coisa que você pode pensar? Ah, sei lá, montanha, Deus fez a montanha. O Sol, Deus fez o Sol. A galáxia, Deus fez a galáxia. Então, assim, mas o que tem de grande assim que eu posso comparar com Deus? É Deus, no caso, Deus. Então o verso 25 diz, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Então assim, gente, a maior coisa talvez que existe no universo são as estrelas. Né? São massas ali de explosão, de gás e não sei o que mais das quantas, de matéria. Então, Deus não só fez, mas ele chama pelo nome como se fosse um cachorrinho adestrado, né? Vira pra estrela e fala, dá pata, senta, rola. E elas obedecem pelo nome, né? Então, acho que a resposta aqui para essa pergunta está muito bem respondida, né, Vanédio? Então, tendo aqui até o verso 26 as duas perguntas respondidas, né? Será que Deus, ele quer nos salvar? Já ficou claro que sim. Deus deseja, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. Mas beleza, ele quer, mas isso significa que ele pode? Sim, ele pode. Qualquer coisa que você for comparar a Deus, desde os deuses da Babilônia até as maiores coisas da natureza, Deus ele é muito maior do que isso e ele criou todas essas coisas. Né? E aí Israel então olha para essas duas respostas e fala assim, ok, ele quer. E ele pode. Mas por que ele não livrou ainda? Será que ele vai então? Né? Será que isso vai acontecer? Porque a gente já está aqui há sei lá quantos anos, quantas décadas, e a gente olha e parece que nada vai mudar. E aí o verso 27, então, ele vai responder essa última pergunta. Ele vai então salvar? Isso vai acontecer? Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos todos caem.
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, a pergunta aqui, mais uma vez, ele vai? Porque, de novo, né, olhando para a cultura babilônica aqui, para tudo aquilo que está cercando, Israel, de novo, tá olhando e tá falando assim, as divindades que eu conheço aqui, que eu estou acostumado, que os babilônicos aqui adoram, né, eles são deuses meio que como seres humanos, só que eles vivem para sempre e tal, mas eles ficam zangados, eles ficam desanimados, eles ficam desolados, confusos, às vezes meio preguiçosos, porque eles são meio cansados, até dentro são humanos com superpoderes, né? Assim, eles têm as mesmas falhas humanas, mas eles têm super força, super velocidade, digamos assim, mas são seres humanos normais com superpoderes. É até interessante quando você lê livros, né, textos sagrados dessas religiões, como a Epopeia de Gilgamesh e textos como esses, assim, porque tem aquela visão assim de que os deuses eles travaram uma batalha muito grande e aí uma das divindades lá foi morta e aí ela foi partida ao meio e aí dentro do seu ventre os deuses foram lá e criaram tipo um oásis, assim, tipo um mundo de descanso, assim, tipo como se fosse um Éden, assim, né? Para eles poderem descansar das suas lutas, do seu cansaço e tudo mais. Só que aí eles eram meio preguiçosos, eles não queriam cuidar desse jardim, desse paraíso, né? Eles queriam alguém para poder fazer a manutenção desse lugar. E aí eles criaram seres humanos como escravos para poderem fazer a manutenção do jardim, manter tudo funcionando, né? Então na cabeça deles, tipo assim, os deuses estão desagradados com a gente em alguma coisa, porque a gente não está cuidando das coisas direito e tudo mais. E a gente vê na narrativa do Éden justamente o contrário, né? Deus criando tudo, e aí quando tudo está pronto, ele cria o ser humano e coloca o ser humano para descansar, né? É justamente o contrário. E aqui você tem esse Israel então se perguntando, poxa, mas será que Deus está cansado? Será que ele não vai dar conta? Será que ele não quer fazer então? Será que ele não... Ele desistiu da gente, a gente é muito cabeça dura e tudo mais. E aí o texto está perguntando, né? Vocês não sabem que Deus... Ele não se cansa, ele não se fatiga, ele não é que nem os deuses da Babilônia. Ele não é que nem os deuses das outras nações. Ele é todo poderoso, ele consegue, ele quer e ele vai vir resolver esse problema. Né? Deus, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. Deus não é um ídolo que está limitado a seu desejo, a sua força, a aquilo que você funciona como ser humano, né? As oferendas que você entrega ou coisa do tipo. Ele é todo poderoso, ele age de acordo com a sua soberana vontade. E aquilo que ele prometeu já ficou claro, ele vai cumprir. Então você precisa olhar para esse Deus e sentir o conforto que ter um Deus desse ao seu lado vai causar, mesmo que você tenha que ter fé para aguardar algum tempo, para esperar, mesmo que as coisas diante de você assim não parecem que vão ter solução a curto prazo. Deus tanto não é um ídolo no sentido de que ele tem muito mais poder, né? Ele não é territorial, como eu falei, ele não é forjado por mãos humanas e não é manipulável pela vontade humana, porque o ídolo você manipula. Apesar de você ter muito medo do ídolo que você forja, eu manipulo meus ídolos. Então, se eu agir de determinada maneira, esses ídolos vão ser favoráveis a mim. Só que Deus não é assim. Deus, ele exerce misericórdia para com esse povo que não merece. Deus, ele salva, sabe? Deus faz tudo isso por causa do seu próprio nome, porque o seu caráter é assim, como um imperativo moral dele mesmo, sabe? Então, quando Deus promete consolar o povo, ele traz um consolo, que é o consolo que está aqui no verso 9, e diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Então, assim, o consolo que Deus tem para o povo é Ele mesmo, sabe? É essa boa nova aqui. Então, assim, esse evangelho que seria anunciado por aquela voz que clama no deserto, né, que Isaías fala, e que Mateus 3, verso 3, vai aplicar a João Batista, que iria aplanar o caminho para o Senhor, ele é a boa notícia. Quando João Batista pregava no deserto, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, era ele falando, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reino dos céus já estava ali, porque Cristo
né? O Messias prometido já estava lá. O consolo que Deus tem para Israel e o consolo que Deus tem para nós é o Evangelho. É a boa nova de salvação em Cristo Jesus. É Ele mesmo, é o próprio Deus, vindo aqui a esse mundo, se fazendo um de nós, se colocando no nosso lugar e morrendo a morte que era nossa. Esse consolo aqui não é um consolo qualquer, não é de dizer assim, olha, o mundo vai ficar livre do Covid. Tá, mas se o mundo ficar livre do Covid, vai ter outros problemas, porque sempre teve problema no mundo antes de Covid, sabe? Isso não é o grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade é a nossa inimizade para com Deus. Esse é o nosso grande problema. Então, essa notícia é péssima, porque é esse mesmo Deus aqui que tem o domínio dos céus, do mar, sabe? Esse Deus gigante, esse Deus majestoso, esse Deus estava contra nós. Quem é que vai poder fugir das mãos desse Deus? Sabe? Ele justamente contra nós. Não de maneira injusta, não de maneira opressora, mas de maneira justa contra nós. Mas aí vem a boa notícia, né? João Batista preparou o caminho para que essa notícia chegasse sem empecilho, sem impedimento, e ele chegou, ele veio. Então, a diferença entre nós e o povo é que o povo olhava para essa notícia para o futuro. Nós simplesmente precisamos olhar para trás, para o passado, para a boa notícia que já se operou, né? Então, isso vai trazer consolo para tudo, né? Seja nações querendo guerrear contra a gente. A gente no Brasil não tem isso, mas, sabe, seja Covid chegando, seja o que for, claro que de maneira aplicada à nossa realidade, mas seja o que for, é Deus que é o nosso consolo. É o Evangelho que é a boa notícia, né? É Jesus que vem nos dar a salvação. Então, assim, a gente não precisa temer nada se a gente tiver essa boa notícia diante de nós. Nenhuma notícia seria tão má quanto a notícia de que Deus está contra nós. E nenhuma notícia tão boa quanto a notícia de que esse Deus que estava contra nós agora está ao nosso favor por causa de Cristo. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.